meu nome é Marcela, eu sou professora de filosofia e a aula de hoje é sobre o nascimento da filosofia, tá? Então, eu vou tratar aqui os aspectos mais gerais da filosofia, né? Então, onde que surge a filosofia? Ela surge na Grécia Antiga, no final do século VII a.C., início do século VI. A filosofia representa um pensar diferenciado. É um modo diferente de pensar o quê? As coisas relacionadas sobre o mundo, o universo e também sobre o próprio sujeito. Então, a filosofia, ela vai pensar de forma, um pensamento diferente daquele que a gente tinha na Grécia Antiga. E qual era o pensamento predominante na Grécia Antiga, que é anterior ao pensamento filosófico? Os gregos antigos, eles acreditavam e se pautavam sobre os acontecimentos da vida, do universo, a própria existência, a partir dos mitos gregos, né? Das mitologias gregas. Né? A mitologia grega não é apenas uma história, uma fábula, uma ficção. Ela representa um elemento essencial de organização social na Grécia Antiga. Então, o grego do século VII, século VIII a.C., pensava e explicava todos os tipos de fenômenos da natureza e todos os problemas que atravessavam sua existência a partir dos mitos, né? Então a gente tem diversos mitos, mitos de Zeus, mito de Afrodite, vários mitos que tentam justificar de alguma forma ou explicar de alguma forma o que é o amor, o que é a morte. A gente tem o mito do Orfeu, tenta explicar as diversas divindades, como por exemplo o surgimento dos outros deuses. Aí a gente tem a mitologia de Zeus. Na próxima aula eu posso trazer um mito para a gente poder entender melhor essa ideia. Mas dando continuidade, a filosofia, então, ela vem se diferenciar da mitologia porque ela vai se pautar na experiência sensível, naquilo que pode ver, experimentar pelos cinco sentidos, né? O mito, ele tem uma característica que ele é muito abstrato. Então, são histórias que não se justificam através da realidade. Mas a filosofia tem essa condição, tem condição de olhar os diversos fenômenos da natureza e tentar dar uma explicação racional para aquilo. Então, por exemplo, uma forma diferenciada, eu disse para você que a filosofia ela é diferente do mito, né? Então, eu vou dar um exemplo. A chuva, chove, e eu, se acredito nos mitos, posso explicar da seguinte maneira: foi Poseidon que mandou as chuvas, então esse fenômeno está atrelado a alguma insatisfação desse deus ou alguma benefício, né? Se era um lugar que não chovia há muito tempo, é como se fosse uma benevolência divina, né? Então, é um olhar, um modo de perceber a realidade. E na parte da filosofia, a gente tem um modo de perceber a realidade de que maneira? Ah, choveu, mas espera aí, será que foi Poseidon mesmo? Será que foi Zeus ou um outro deus, sei lá? Acho que tem alguma coisa por trás. Eu acho que a chuva vem de outros fenômenos, né? Por exemplo, eu tô dando um exemplo aí qualquer, mas eles poderiam pensar assim: eu observei que a chuva ela é consequência de uma evaporação, depois de um dia de calor muito forte, a água sobe, forma uma nuvem densa, de uma massa densa, e aí acontece alguma coisa lá em cima que eu não sei o que é, e chove. É uma forma de explicar a natureza, mas partindo das observações. Então eu percebi que a chuva aconteceu depois de um dia muito quente, né? Então provavelmente tem a ver com a evaporação da água, né? Vocês estão percebendo como são diferentes? Mas então, qual que então os gregos lá que acreditavam nas mitologias, eles estavam errados? Olha, eu não penso que existe uma forma certa ou errada de pensar. São formas diferentes, né? Então, se eu acredito na mitologia e entendo que a chuva veio de Poseidon ou de qualquer outro deus, bem,
É uma possibilidade, mas a filosofia traz mais uma outra possibilidade de pensar, eu acho que isso que é o bacana da filosofia, ela permite novas possibilidades de pensar o mesmo fenômeno. Então, eu sou livre para pensar que a chuva é um castigo ou uma benevolência de uma divindade grega qualquer, como Poseidon, Zeus ou Afrodite, por exemplo, ou eu posso pensar que a chuva é um fenômeno atrelado a outros acontecimentos da vida, como a água, como o calor, ou como qualquer outra coisa assim. Então, eu acho que a filosofia ela é bem generosa porque ela nos permite pensar em várias dimensões, né? E aí, o que que é interessante? Voltando. A filosofia, ela marca, então, um modo de pensar sobre a realidade racional. É racional por quê? Porque a gente vai se pautar sobre a experiência sensível. Ponto, né? Experiência, para a filosofia, a gente geralmente, quando a gente fala empírico, a gente lembra de experiência. Então, quando eu falar aqui nos próximos vídeos, ou se eu falei agora, empírico, você troca a palavra empírico por experiência. Dá no mesmo, tá bom? Porque assim a gente vai assimilando aos poucos alguns vocabulários da filosofia para o nosso linguajar cotidiano, né? E a filosofia atravessa a nossa existência, e ela está aí no nosso dia a dia. Só que como a gente não tem esse olhar educado desde pequeno, de ver as coisas através do olhar da filosofia, a gente, não, a filosofia está distante, mas não, ela está super presente. Então, muitos de vocês já leram algum mito, ou muitos de vocês já esbarraram em algum tipo de pensamento. Pitágoras na matemática, Tales de Mileto é o nosso primeiro filósofo, né? Que ele vai dizer, olha, as coisas não é um mito, não. Eu tô vendo aqui que, na verdade, tem a água por aí no universo, que eu acho que as coisas são constituídas pela água. Acho que não tem nada a ver com as divindades. Então é isso. Então, a aula de hoje foi essa. O nascimento da filosofia surge no final do século VII, início do século VI. Uma das características da filosofia é pensar sobre os fenômenos da natureza a partir do olhar do sensível, da experiência, tá? Questionando e até percebendo que os mitos não têm muita lógica, né? Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Beijo, tchau.